Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Confesse, MRV. Mais de 3 mil cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Zona Sul Imobiliária. Nos 4 cantos da cidade. Dessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Em Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. Mais Construtora. Construindo sonhos para você e sua família. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Olá, bom dia, sábado, 2 de outubro, o Tambaú Imóveis e Negócios está começando. A pandemia acentuou os cuidados contra a Covid-19, mas como fica a preocupação com as outras doenças? A exemplo das arboviroses. Você vai saber tudo sobre esse assunto no programa de hoje. É o mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e até febre amarela. O período de proliferação é no verão, mas é preciso manter cuidado o ano todo. Evitar água parada é uma das principais formas de combatê-lo. No estúdio, eu recebo com muita honra o médico infectologista Fernando Chagas e também o chefe do Núcleo de Fatores Biológicos da Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, Luiz Almeida. Está procurando por imóvel? No giro de ofertas, a gente te apresenta oportunidades imperdíveis, claro, das principais construtoras imobiliárias da Paraíba. Já no quadro Momento Imobiliário, o presidente do COFES, João Teodoro, fala hoje sobre o uso da tecnologia no mercado imobiliário. Quer participar ao vivo com a gente? Envie sua mensagem para o nosso número de WhatsApp, anota aí, quem é de fora da Paraíba, DDD 83 99854 2857. Eu vou repetir, 99854 2857. Você que está nos assistindo pelo portal t5.com.br, fora da Paraíba, DDD 83. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador, começa agora. Ano após ano, a notícia é a mesma. Não dá para descuidar com essas doenças, como o do Aedes aegypti. O mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e também da febre amarela é perigoso e é preciso uma parceria entre o poder público e cada um de nós para entrar em sua proliferação, Então veja como tudo isso acontece na nossa reportagem com Dui Bosch. Matheus teve chikungunya mês passado e sofreu com os sintomas da doença. Ele só percebeu que havia algo errado após notar manchas no corpo. As dores nas articulações se intensificaram em várias articulações diferentes, mesmo sem eu ter praticado nenhuma atividade física no dia anterior. E também comecei a ter febre, uma certa dor de cabeça. E foi assim que eu identifiquei que talvez eu poderia estar com chikungunya, dengue, algo desse tipo. Assim como o Matheus, outros casos de arboviroses também foram registrados na capital. De janeiro até agosto, foram 1.279 casos de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. A fiscalização nos bairros é de extrema importância para controlar esse aumento. Recentemente fizemos o nosso segundo LIRA anual, que nesses extratos já mostraram um excelente resultado relacionado ao primeiro, que foi em junho, onde 13 bairros na época davam médio risco e hoje esses 13 bairros já se encontram em baixo risco, o que demonstra também o amplo alcance do larvicida que recebemos novo e mais potencializado, como também a atuação em parceria com o governo do estado através do Fumacê, que já atuou em mais de 60 bairros entre primeiro e segundo ciclos. O Aedes aegypti é o mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e até febre amarela.
O período de proliferação é no verão, mas é preciso manter cuidado o ano todo. Evitar água parada é uma das principais formas de combatê-lo. A gente precisa eliminar esses objetos, seja descartáveis, seja reciclável. Então, para isso existem hoje associações que trabalham e que têm um descarte correto, dão a destinação correta em um período mínimo, que é o ideal, que esses objetos não fiquem nas residências. Também entulhos ou resto de construção são objetos perigosos para a proliferação de Aedes. Além de tomar os cuidados, a população pode fazer denúncias para a Vigilância Ambiental de João Pessoa e, assim, interromper a reprodução do mosquito. E para fazer denúncias, basta ligar para o Disque Dengue. O número, anota aí, 3214-5718. Vou repetir, 3214-5718. Dengue, zika, chikungunya são doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Com o verão se aproximando, a gente está com o calor, já sentiu no corpo, não é isso? É preciso, né, redobrar a atenção e manter os cuidados necessários junto à luta contra a Covid-19. Tudo bem, mas aqui no estúdio, né, eu recebo e ao vivo o médico infectologista Dr. Fernando Chagas e também o chefe do Núcleo de Fatores Biológicos da Secretaria de Saúde do Estado, Luiz Almeida. Interage com a gente. Como? Manda sua mensagem do WhatsApp, anota o número novamente, 99854-2857. Pode mandar beijos, abraços, também perguntas sobre esse assunto que é muito importante. Bom dia, doutor Fernando, bom dia, Luiz. Uma honra recebê-lo no dia de sábado, ao vivo. Um assunto assim recorrente, muito importante, perigoso e que as pessoas, evidentemente, estão aí assustadas e devem estarem assustadas com essa pandemia, que realmente é algo que nunca aconteceu, pelo menos eu acho, a gente não tem idade de ter passado por uma pandemia na vida. Mas, Luiz, começando esse bate-papo aqui, muito importante, Aedes aegypti, que mosquito é esse? Quando veio o Brasil e o que é que você tem a dizer sobre isso? Bom dia, muito obrigado pela presença. Bom dia, Rômulo. Bom dia, doutor Fernando. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Tambaú. Assim, os primeiros registros do mosquito Aedes aegypti se deu na África, né, nas periferias do Egito. Está lá por 1700, mais ou menos. E rapidamente ele se dispersou, né, para os países tropicais, onde as temperaturas são mais elevadas, onde o Aedes aegypti ele tem fácil adaptação. Tá? No Brasil, os primeiros registros se deu ainda no Brasil colônia, né, onde havia grande movimentação, né, de tráficos de escravos, principalmente, e provavelmente nesses transportes, né, tenham vindo ovos do mosquito Aedes aegypti, lá da África, e rapidamente ter se dispersado aqui no Brasil. Doutor Fernando, a gente sabe que ainda existe o fantasma da Covid-19. Aí não sei qual é a onda que já está, né? Porque a gente até já perdeu as contas. Mas as pessoas esqueceram do Aedes aegypti, da dengue, da zika, da chikungunya e da febre amarela. Muito obrigado pela presença e um bom dia. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que estão agora nos assistindo. Pois é, Rômulo, desde o ano passado, desde o início do ano passado, que a gente está nessa batalha, né, todos em relação à Covid-19, que tem alterado até mesmo a forma, né, o comportamento da gente, a questão dos cuidados. Se refletiu, por exemplo, da diminuição de casos de outras doenças respiratórias que também são transmitidas através da fala, da tosse, como a gente percebeu com a queda dos números de gripe, resfriado. Claro, isso também se impactou nos números das arboviroses. Ano passado, foi-se registrado um quantitativo menor de casos, o que não quer dizer que, de fato, ocorreram menos. Porém, a gente está diante de uma situação no qual as pessoas não estavam saindo de casa e, muitas vezes, elas sentiram, né, tiveram sintomas das doenças e não foram buscar o atendimento por medo da própria Covid-19. Né? A gente está saindo um pouco desse cenário, as pessoas estão saindo mais, houve uma diminuição das restrições necessária, houve um relaxamento muitas vezes no sentido das pessoas estarem se expondo mais nos diferentes espaços
E, claro, as pessoas voltaram a buscar as urgências, as portas de entrada para as outras doenças. Então, agora a gente também está observando um aumento na detecção das pessoas com dengue, com chikungunya, com as outras doenças. Porém, a gente observou que o número tem sido realmente muito maior, no sentido de que quando você está acometido, né, com uma forma mais aguda, por exemplo, você tem um quadro de chikungunya aguda que coloca a pessoa em cima da cama, mesmo num período de pandemia, a pessoa vai buscar urgência. Claro. Então, aqueles casos foram detectados lá atrás. Hoje, nós estamos com esses casos também, mas num número aparentemente muito maior. Então, realmente, a gente está diante de um aumento de casos. Um último registro de julho, por exemplo, que eu tive acesso, de mais de 300% de chikungunya em relação ao ano passado. Por isso, a imensa importância desse momento aqui, da gente poder levar informação à casa das pessoas. Só para complementar essa pergunta e a gente continuar o programa, além das pessoas que têm caso grave, seja da chikungunya, da zika, da febre amarela ou mesmo da dengue, que elas estão com receio de ir para o hospital por conta da Covid, mesmo tendo esses casos graves? Observamos muito ano passado essas situações, né? Mesmo com casos de pacientes, muitas vezes quando chegavam na urgência, por exemplo, estavam no quadro de dengue grave com a pressão muito baixa, precisando a reposição de volume, que é colocando soro em grande quantidade, tentando resgatar esse paciente. Muitas vezes é por conta do medo da Covid, principalmente naquele momento, né, inicial, que era tão novo que todos nós realmente, até quando a gente adquiria, né, eu tive no mês de maio do ano passado, eu tive muito medo, né? Todos nós tivemos. Então, realmente, infelizmente, observamos essas situações também. Luiz, chegando muitas perguntas aqui, uma pergunta assim interessante da Fátima, que está nos assistindo no Cristo, do Pedro, que está nos assistindo em Tambaú, obrigado Pedro, da Helena Caroline, que está nos assistindo no Aeroclube, muita gente já interagindo aqui e perguntando o seguinte: como se dá o ciclo, né, do Aedes aegypti? E eu vou complementar com outras perguntas parecidas. E as lavras do mosquito, elas são encontradas em qualquer lugar? Como é que funciona isso? Muita gente já interagindo aqui. Eu já sabia que esse assunto ia bater o recorde aqui de perguntas. Então, Bruno, é muito legal essa pergunta, né? Realmente a gente recebe muitos questionamentos nesse sentido. E assim, né, o ciclo de vida do mosquito, ele se dá a partir da eclosão do ovo, tá? Então a fêmea, né, ela vai procurar um local adequado para deposição desses ovos, né? Buscando situações onde ela tenha condições de haver, de fato, garantir a prole de sua espécie, né? E ela busca normalmente locais úmidos, né? Pode ser um local artificial, um reciclado, um depósito artificial, ou mesmo tronco de árvores, tá? Então, quando ele percebe que há água ali, né, ele coloca ela coloca os ovos acima do nível da água, e conforme, né, esse nível da água vai subindo e tem contato com esse ovo vai eclodir, e a partir daí vai surgir as larvas. Essas larvas vão passar por 4 estágios, tá? Depois transformam em pupa, e 2 ou 3 dias vai se transformar no mosquito adulto, tá? E aí esse processo ele leva em média de 8 a 10 dias, né? Vai depender muito das condições ambientais, mas é mais ou menos... Todo, né, tipo de água? Parada, suja, limpa? Sim, água parada, né? Ele tem preferência por água limpa, tá? Por exemplo, uma água no pneu, né? Talvez não seja uma água potável para o ser humano estar tomando, né? Talvez até tome numa situação de emergência, tá? Mas ali é predileção para o Aedes aegypti, porque aquela água está ali, ela está de certa forma límpida, né? Está no local sombreado, escuro, tá? Então é o local ideal para o Aedes aegypti. Água suja, o que é que muita gente diz? Não, o Aedes aegypti hoje dá em qualquer lugar. Tá? A água suja, principalmente em água de esgoto, né, ele vai colocar ali se ele não encontrar nenhum local que favoreça a sua proliferação. Mas é possível. Mas água suja, o que é que vai acontecer? Se houver matéria orgânica, né, muitas vezes há gases ali, ele vai depositar, mas aquelas larvas ela não vai conseguir a chegar à fase adulta. Terá muita dificuldade. Então, Fernando, a gente sabe que a gente está passando aí uma guerra
que a gente diz política econômica por conta da Covid. E a gente sempre foi exemplo no mundo de vacinação. Não sei por que isso, mas está acontecendo agora com a Covid. Mas, bola para frente. Eu lhe pergunto, existem vacinas contra o Aedes aegypti, contra a dengue, zika, chikungunya, febre amarela? O que é que o senhor pode dizer a quem está nos assistindo? Bem, primeiro, passar uma questão do conceito, porque o mosquito, ele transmite, mas ele transmite os vírus, né? São diferentes vírus que causam, consequentemente, diferentes doenças. E nem todos os vírus que ele transmite pode se desenvolver, digamos, consegue estimular a nossa imunidade ao ponto de desenvolvermos vacina contra a doença. Vou dar um exemplo no caso da Zika, né? Está-se em estudo de uma vacina em relação à Zika, mas tem sido difícil por conta da característica do próprio vírus. Alguns dos vírus transmitidos pelo Aedes, sim, já tem desenvolvimento de vacinas, alguns já com vacina. Por exemplo, a febre amarela, né? Já existe a vacina da febre amarela, que é aplicada geralmente em quem reside em locais onde a doença é endêmica. O que significa endêmica? Já existe essa doença naturalmente na região, né? E está se desenvolvendo, inclusive no estágio muito avançado, a vacina contra a dengue, que usa aquela mesma tecnologia das vacinas da AstraZeneca aqui no Brasil contra a Covid-19. Aquela mesma tecnologia, um outro vírus que vai carregar um pedaço ou um material genético do vírus da dengue e que estimula a imunidade. Tem sido muito importante essa vacina no sentido de evitar que a pessoa evolua para uma forma grave da dengue. As pessoas esquecem, mas a dengue mata, é uma doença muito perigosa, principalmente quem tem o hábito de se automedicar, porque uma pessoa com dengue, ela não pode tomar anti-inflamatórios, aquela AS, ácido acetil salicílico, que aumenta muito o risco de evoluir para uma forma grave. Então, a vacina, no caso da dengue, teria, por enquanto, a gente não conseguiu um desenvolvimento de uma que evitasse a doença em si, mas evita que a pessoa evolua para a forma grave. Já está em fase de teste muito avançada, acredito que nesse próximo ano aí a gente vai estar com alguma surpresa nesse sentido. No caso da chikungunya, está-se em desenvolvimento, mas ainda em estágios muito iniciais, também com a mesma tecnologia parecida. Febre amarela, se eu não me engano, já tem, né? Já tem a vacina da febre amarela, né? Ela é aplicada geralmente em crianças a partir dos 9 meses, ou a pessoa for viajar para os locais onde a doença é endêmica, pode receber a vacina, né? E, claro, no caso das crianças, pode até fazer um reforço, não tem problema, e é uma vacina muito boa. Luiz, a gente vai para um intervalo, mas muita gente interagindo aqui, falando que nesse período da Covid-19, muitos imóveis fechados. Então vamos discutir imóveis fechados, dengue, zika, chikungunya, febre amarela e muito mais, tá certo? Aguarda aí para o próximo bloco. Uma pausa na nossa conversa para irmos ao intervalo comercial. Permaneça aí com a gente, não troca de canal. Voltamos já já. E não pega, Ei, neste sábado sou eu aqui, viu? 12h30, o Nosso Povo na TV, com as informações já da sexta-feira à noite, as primeiras do sábado pela manhã, e a gente aqui no Nosso Povo na TV, viu? Sou eu, 12h30, na tela da sua TV Tambaú SBT. É eu com você no Povo na TV. Neste sábado, viu? Nesse sábado, nesse clima. E não pega, então ele faz tão. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento é para você que doa esperança. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. O que é viver bem? Para uns é razão, para outros, emoção pura. Para nós, é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar
seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Aliança entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Aliança, aqui eu vivo melhor. E o Tambaú Imóveis e Negócios está de volta e agora vamos às novidades, né, do residencial Hermano Virgulino, no bairro do Bessa. E ela, nossa Grazi, bom dia. O que é que você traz de coisa boa para realizar o sonho dos nossos telespectadores? Bom dia, Rômulo. Bom dia para você que está nos assistindo em mais um sábado. Hoje, nós da Zona Sul Imobiliária trazemos uma oportunidade imperdível para você que deseja investir ou realizar o sonho da casa própria. O residencial Hermano Virgulino, localizado no bairro do Bessa, com um excelente acabamento e uma ótima localização, com apartamentos de até 3 quartos, sendo suíte e prédio com área de lazer completa, com piscina, área gourmet e muito mais. Lindo apartamento, como vocês podem ver aí no VT. Então, se você se interessou, se gostou, entre em contato agora com a gente da Zona Sul Imobiliária, no 30 21 0101, ou então manda aquela mensagem no WhatsApp para o 87000101. É o WhatsApp, você vai mandar a mensagem agora, porque esse final de semana você vai sair realizando o sonho da casa própria. E também estamos localizados em 5 bairros aqui em João Pessoa, para melhor facilitar, né, o seu sonho aí na realização da casa própria. Estamos localizados em 5 bairros de João Pessoa, no bairro do Bessa, Bancários, Mangabeira, Valentina e Gás. Assim fica muito fácil, não tem desculpa, e realizar o sonho é coisa séria, né? Você tem que procurar melhor. Então, aqui na Zona Sul Imobiliária, nós priorizamos o seu sonho. Obrigado, Grazi. Até o próximo sábado. Obrigada, Rômulo. Animais, né, nas áreas comuns dos condomínios é sempre polêmico. Então, veja essa dica de Vladimir Minar, advogado especialista no direito condominial. Assista aí. Bom dia, Rômulo e telespectadores do Tambaú Imóveis e Negócios. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante polêmico. A questão dos animais em condomínios e, mais especificamente, a questão dos animais nas áreas comuns dos condomínios. Inicialmente, o STJ ele tem entendimento firmado em que não pode haver a proibição de animais em condomínio, desde que seja de maneira genérica, ou seja, o que for regra genérica, ela é tida como abusiva. Mas o condomínio, dentro de critérios claros, ele pode regrar o porte, por exemplo, do animal. Há algumas raças mais bravis, eles podem dizer que há uma limitação. Com relação à circulação desses animais nas áreas comuns, o ideal é que sempre seja observado o que o regimento interno do condomínio diz sobre a presença desses animais de estimação. Sempre é um tema muito polêmico. Eu não posso dizer que é proibido, mas também não posso dizer completamente que é permitido. Há e deve haver algumas limitações de circulação, principalmente nos locais onde há crianças, onde há circulação de pessoas, e nunca o animal ou o pet ele deve estar sozinho nas áreas comuns. Mas principalmente nós sempre alertamos aos condomínios que sempre levem tais assuntos e tais decisões para assembleias específicas, que são as instâncias corretas de delimitar e de melhor regrar sobre a presença ou não de animais nas áreas comuns dos condomínios. Eu quero mandar um abraço ao bombeiro militar Wilson Carvalho, que está nos assistindo, ao administrador Lúcio Mariano, ao Elias Corretor e a todos que estão mandando aqui contribuições, fotos. Agora a gente continua falando mais um pouquinho sobre o cuidado com a dengue, zika, chikungunya durante a pandemia do Covid-19. Isso porque, com a atenção voltada para o coronavírus, e seria normal isso, as pessoas têm deixado de lado a prevenção contra o mosquito Aedes aegypti. Quer ter, sim, sua participação e tirar suas dúvidas? Continua mandando seus abraços, seus beijos e suas perguntas. Todas elas eu estou fazendo aqui.
só mensagem pelo WhatsApp, anota o número 99854-2857. Obrigado pela audiência. Eu deixei, Luiz, aqui uma pergunta muito interessante, aí choveu aqui de notícias. Bem, a Carmen, ela perguntou o seguinte, que ela tem uma vizinha, né, que a casa está fechada já há 6 meses. E lá tem piscina, está suja e ela está com medo da dengue. Aí eu complemento essa pergunta dela. Terrenos baldios, áreas que realmente comerciais, que a gente teve esse problema da Covid, imóvel fechado. O que é que se faz? O que você diz a todos os telespectadores que estão perguntando sobre isso? Então, veja só, isso é uma problemática, né, que tem sido uma pedra no calcanhar do controle vetorial do Aedes aegypti. As visitas domiciliares realizadas pelos agentes de endemias é uma prerrogativa das prefeituras, né? Cada Secretaria de Saúde tem em sua base uma estrutura de vigilância ambiental que periodicamente, né, promove a visita dos agentes de endemias aos domicílios. E essa atividade ela deve ser de forma contínua, né? Então, cada imóvel deve ser visitado, onde esse agente ele tem como objetivo promover, né, as orientações, né, aos cidadãos, aos moradores, que a partir daí vão tomar os cuidados, né, dentro dos seus espaços, quintais, jardins, né, dentro de casa mesmo. E fica aquela questão, eu tenho cuidado com minha casa, mas eu tenho ao meu lado, ao lado da minha casa, um imóvel que está fechado, né, que está abandonado, ou então que o cidadão, que o vizinho não aceitou a visita do agente de endemias e não permite nenhuma inspeção sanitária. E aí, né, diante disso, o Ministério da Saúde ele tem elaborado instrumentos, né, e já vários documentos, onde eles norteiam, né, vão servir de norteadores para os gestores municipais, né, realizarem termos de ajuste de conduta, para que, nesses casos, né, seja obrigado o agente de endemias a adentrar esses imóveis. Tá certo? Agora, assim, é preciso ter muito bom senso, né, principalmente nas questões onde há recusa. É preciso sensibilizar as pessoas. A gente teve um problema, e tem, né, problemas ainda com a questão ao Covid, onde há um negacionismo muito grande ainda por parte da população. Não é diferente com o controle do Aedes aegypti. Tá? Então, a gente precisa conversar, esclarecer, que muitas vezes falta também conhecimento, né? E a gente tem conseguido, né, debelar muitas recusas, né, a partir de uma boa conversa, de uma boa orientação. Mas quando não há uma saída, a gente precisa partir para os meios legais. E aí, cada prefeitura deve adotar seus termos de conduta para que se faça, né, a inspeção necessária nesses locais onde, na sua rotina, não se consegue fazer a visita. Então, Fernando, muita gente interagindo aqui, eu consegui captar várias mensagens, teve um aqui que apareceu, mandou um livro, mas eu entendi o que é que ele quis dizer. As pessoas estão com muitas dúvidas aqui, assistindo a gente, das diferenças, né? O mosquito Aedes aegypti, ele está lá picando a pessoa. Então, dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana. Quais as diferenças para você identificar quem está com dengue, quem está com zika, quem está com chikungunya, ou mesmo quem pegou a febre amarela? Eu vou tirar um pouquinho a febre amarela do contexto, porque realmente é muito difícil, geralmente são de outras regiões, né? Mas das três o pessoal tem perguntado bastante no sentido do medo, tanto da dengue, o risco de uma evolução para forma grave, embora a chikungunya também tem esse risco, mas bem menor, como do que a chikungunya representa como impacto, né, a médio e longo prazo em muita gente, já que é uma doença que pode se tornar crônica, né? Impacta até mesmo questões econômicas, trabalho da pessoa, no dia a dia, na socialização da pessoa, né? Ela tem dificuldade até para andar. Então, é uma pergunta muito, muito frequente. Diferenciá-las só pela clínica não é tão fácil, mas a gente tem algumas orientações que já ajudam, no sentido, por exemplo, tipo as febres, né? São doenças febris, arbovirose são doenças febris. Todas podem dar febre, abrir quadro com febre, sim, mas geralmente a zika, ela apresenta, quando apresenta febre, febre baixa.
A dengue não, é aquela febre alta, a chikungunya também febre alta. A dengue dá dor de cabeça, a chikungunya dá dor de cabeça, dá, mas a dengue dá dor de cabeça geralmente com os olhos doendo, dor ao redor dos olhos. Chikungunya a gente já não vê isso com muita frequência, né? A zika geralmente abre quadro com mancha no corpo, mancha que a pessoa sente coceira, que a gente chama de prurido. Muitas vezes pode ter febre baixa, pode ter dor de cabeça, pode, não tão comum, mas geralmente uma dor de cabeça não tão forte como na dengue, né? Então são geralmente as características. Sai mancha no paciente com dengue e com chikungunya, sai, geralmente no terceiro dia da doença. A mancha que sai na pessoa que pega o corpo todo na chikungunya pode apresentar também coceira, né? Na chikungunya, característica, dores articulares, todo mundo lembra, né? Só que na dengue pode dar também. Só que na chikungunya são dores incapacitantes, né? A gente chama de dores simétricas, dadas sempre nos dois lados do corpo. Qual é a forma, exame de sangue, urina, qual é a forma de identificar a doença? Aí é que tá. No início não tem como identificar. Não existe por exemplo, como acontece que a gente faz o SWAB, né? Sim, no COVID. Não tem. Existem uns exames mais específicos, mais tecnológicos, PCR, né? Porque é PCR do vírus. Mas nós não temos, no Brasil é muito pouco utilizado. Se tiver, geralmente são nos grandes centros, né? Geralmente a gente faz por sorologias. E essas sorologias demoram para positivar. Lembra que a gente fazia lá no COVID, né? Com 8 dias. O mesmo raciocínio para essas doenças. Então, geralmente são sinais e sintomas. Agora algumas alterações sanguíneas podem sugerir, mas não fecham o diagnóstico. Por exemplo, todo mundo lembra da queda das plaquetas com a dengue, né? Mas toda doença viral pode derrubar plaquetas, né? Nos quadros de COVID, nós também víamos queda nas plaquetas. Claro, não como a dengue. A dengue pode cair tanto que a pessoa corre o risco do sangramento, que é uma das formas graves que é característica da dengue. Pressão caindo, com a pessoa com dengue, pressão caindo, um dos riscos da forma grave da dengue, né? Essas doenças têm um período, em média aguda, dura o quê? 7 a 10 dias, que a gente chama de período febril, que é o tempo em que o vírus está ali e a pessoa está sentindo os sintomas pela presença do vírus. Mas poucas delas, por exemplo, a chikungunya, é que tem a característica de se tornar mais à frente. Ela tem esse período febril, que a pessoa sente febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor articular. Depois, ela melhora desses outros sintomas, mas começa a persistir ou piorar dos acometimentos articulares. Aí, a partir de 14 dias, a gente chama de subaguda, que pode durar 3 meses, olha só. Né? E em algumas pessoas, por exemplo, pessoas acima de 45 anos, mulheres têm um risco maior, pessoas que já têm doenças de base, doenças articulares de base, podem ficar até mais de 3 meses com sintomas articulares da chikungunya. Aí você me pergunta, por quanto tempo? Aí é uma pergunta difícil. Pode se tornar crônica. Entendi. Fernanda, a gente vai para um giro de ofertas e vamos fechar esse bloco, mas muita gente aqui perguntando do mosquito macho e do mosquito fêmea. Eu vou passar daqui a pouco essa pergunta e os telespectadores vão aguardar. E muita pergunta sobre isso. Vamos deixar para o próximo bloco, daqui a pouco a gente conversa. Tranquilo. Quando uma boa oportunidade aparece, a gente não pode deixar de passar em branco. Tem que fechar. Então, aqui você encontra com toda certeza as ofertas, né, de tudo que você imaginou da FK Imóveis e da Mais Construtora. Acompanhe aí com Bia Freire. Lançamento dentro do condomínio fechado Parque Cowboy. Esse é o residencial Taiti. Mais detalhes com Priscila Finizola. Bom dia. Bom dia, Bia. Bom dia, você da telinha. Quer morar bem com conforto e segurança dentro de um condomínio fechado? Eu te apresento o Taiti. Esse empreendimento lindo que possui uma área de lazer completa, com piscina adulto e infantil, churrasqueira, salão de festas, academia toda equipada, apartamentos de 2 quartos em uma suíte, todos com varanda e muito mais. Aproveita essa oportunidade. Aqui na FK Imóveis você ainda tem cashback, um empreendimento a partir de 125 mil com toda a documentação inclusa. Então corre e aproveita. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. O
Mais Luxo é um verdadeiro marco no bairro dos Bancários. O empreendimento conta com piscina, cowork, bicicletário, salão de festa, academia e muito mais. Jaqueline, é com você. Restam pouquíssimas unidades aqui no Mais Luxo Residência. O empreendimento conta com 150 unidades e 96% delas já foram vendidas. Se você procura aqui nos Bancários conforto, qualidade de vida e praticidade, o Mais Luxo é o lugar. Fale conosco agora mesmo e garanta a sua unidade. E aí, vai deixar passar? Liga agora para os corretores de imóveis da FK Imóveis e também da Mais Construtora. Vamos para mais um intervalo, é bem rapidinho, continua aí com a gente, voltamos já já. Para você que está assistindo a programação da TV Tambaú, SBT Local, você já sabe que todos os dias, cedinho, 7 em ponto, eu estou chegando com o Tambaú da gente manhã. Vamos lá? Vou fazer um convite para nessa segunda-feira você começar mais um dia, mais uma semana ligadinho aqui com a gente, com as primeiras informações e um resumo de tudo que aconteceu no fim de semana e já o que vai ser importante para você nessa segunda-feira. Tá combinado? Então eu te espero 7 horas da manhã nesta segunda! Em cidade tão linda como João Pessoa, existe uma imobiliária que há mais de uma década realiza sonhos. Não arrisque, venha para a Zona Sul. São 5 unidades espalhadas pela cidade para melhor atender. Acesse zonasuimobiliaria.com.br. O que você precisa, o que você deseja, vai encontrar no coração de Tambaú. Beleza e gastronomia, moda e diversão, tudo em alto padrão a gente tem. HP Shopping, você no HP Shopping. HP Shopping, o lugar que te faz sentir bem. Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú. É com imensa alegria que chegamos no coração da cidade, no Shopping em Tambiá, para ficar mais pertinho de você e ajudar mais pessoas a realizar o tão almejado sonho da casa própria, trabalhando de domingo a domingo, porque com sonhos não se brinca. Vem pra Champa! Avisei que era rapidinho. E já estamos de volta e agora você vê o presidente do COFES, João Teodoro, falar sobre o uso da tecnologia no mercado imobiliário. Claro, no nosso momento imobiliário. Veja. Olá, meus amigos corretores e corretoras de imóveis do Brasil, mais uma vez aqui com vocês e eu quero conversar hoje com vocês um pouco sobre tecnologia. Todos nós sabemos, que já falamos muitas vezes sobre isso e a realidade nos mostra isso, que a tecnologia realmente veio para ficar. Nós tínhamos, como já dissemos anteriormente, antes mesmo da pandemia, uma infinidade de ferramentas tecnológicas já disponíveis no mercado, mas que a gente não utilizava e nem sabia que existia, na verdade. Quando entrou a pandemia e a gente foi obrigado ao isolamento social, nós fomos obrigados a lançar mão dessas tecnologias. E hoje elas se tornaram tão obrigatórias no mercado imobiliário que não há mais como você fazer alguns tipos de negócios sem o uso intensivo da tecnologia, inclusive a assinatura de contratos e etc. Então é importante que o corretor de imóveis esteja atento a isso e busque se atualizar, saber quais as ferramentas que têm disponíveis no mercado. Por exemplo, hoje você consegue tranquilamente, por meio de ferramentas específicas, fazer a filmagem de um imóvel, promover a visitação virtual desse imóvel por aqueles que por ele se interessam, ou seja, o cliente não precisa visitar o imóvel. Ele, pelo computador, ele tem a mesma impressão que ele teria se estivesse visitando pessoalmente esse imóvel. Então, isso tudo modificou o modus operandi da nossa profissão
não só no Brasil, mas no mundo afora. E é interessante se notar que há uma movimentação interessante aí no mercado, que as pessoas que trabalham com imóveis de alto valor, elas estão preferindo, até porque as pessoas que trabalham com imóveis de alto valor geralmente são pessoas muito ocupadas. E essas pessoas, obviamente, querem otimizar ao máximo o seu tempo. E a otimização hoje se dá por meio do uso da tecnologia. E elas estão preferindo comprar imóveis, investir em imóveis usando tecnologia. Então é preciso que o corretor de imóveis esteja muito atento a essas novas realidades, porque caso contrário ele pode acabar ficando de fora do mercado, ok? Um grande abraço a todos vocês, até a próxima semana. Agora continuamos a falar sobre prevenção contra a dengue, zika, chikungunya e durante a pandemia do Covid-19, que todo mundo está preocupado, mas esse assunto está batendo o recorde aqui de pergunta. Você tem algum cuidado? Então participa aqui com a gente ao vivo, anota aí o número 99854-2857. Vou repetir, 99854-2857. Amigo Luiz, aqui bateu o recorde de perguntas. A Luísa, que está nos assistindo em Cajazeiras, o Pedro, que está nos assistindo em Patos, o João Mariano, que está nos assistindo no Conde, a Francisca, que está no Peça, o Iago e a Júlia. Muita gente com dúvida é o seguinte: mosquito, macho e fêmea, quem é que transmite? E complementando mais pergunta aqui, que é sobre o mosquito, além de transmitir, como identificar? Porque tem todo tipo de mosquito que lhe picar é da dengue, é essa dúvida aqui da população. Tranquilo. Então, o gênero Aedes, né, o macho, né, ele alimenta normalmente de néctar de flores, né, seivas de plantas. Né? E a fêmea, né, ela tem a necessidade de proteínas, de nutrientes para a maturação dos ovos. Né? E aí alimenta-se de sangue de vertebrados, tá? E tem uma predileção pelo sangue humano. Tá? E aí, né, por isso que ele está lá sempre instalado nas proximidades das residências, dos domicílios, né, nos centros urbanos. Né? E assim, a partir daí, garantir a sua prole, né, e assim se dá, né, a dispersão dos Aedes aegypti. Agora, por exemplo, como identificar o macho e a fêmea? E como identificar, tem uma cor? Porque estão dizendo aqui que o mosquito da dengue é um que tem umas pintinhas preta e amarela. É isso mesmo? É a dúvida que estão aqui. Para identificar o macho da fêmea, né, através de microscópios, né, os entomologistas precisam utilizar a lupa para identificar de fato algumas características. O olho humano não consegue. Não consegue. E para saber se é Aedes aegypti ou não, há uma característica bem interessante do Aedes aegypti, que é tipo um desenho que ele tem no seu dorso. Parece muito com a lira, né? Uma harpa, né? Que é muito conhecida, né, nesses filmes de reis e rainhas. Né? Você consegue identificar. Em relação às listrinhas nas pernas, né, que é uma característica do Aedes aegypti também, mas que não é apenas o Aedes aegypti que possui essa característica de ter as listrinhas. Tá? Então, assim, a olho nu, a pessoa leiga, ela não vai conseguir, né, afirmar se é Aedes aegypti ou não. Observar também que o Aedes aegypti, né, ele é um pouquinho menor do que o nosso pernilongo, né, que nós conhecemos muito como muriçoca. Tá um pouquinho menor. Às vezes as pessoas mandam, né, umas amostras de mosquitos, esse mosquito grande, né, cheio de lixa nas patas, achando que é Aedes aegypti. E na verdade não é. Tá certo? E na dúvida, né, encontrou, manda para a Secretaria de Saúde de seu município, tá, que lá vai ter uma estrutura que vai ter condições de dar essa resposta. Doutor Fernando, muita gente aqui com dúvida da questão da transmissão do mosquito. Questão do tempo, do período mais longo, período mais curto. Quanto tempo demora e se tem diferença de dengue, zika e chikungunya? A zika é um problema no sentido de muitas vezes ela é assintomática, né? E como ela tem repercussões, por exemplo, riscos quando a mulher em relação à mulher grávida, é importante as gestantes, elas, na verdade, se informarem a respeito também da situação à sua volta, a comunidade em si, se há casos, porque tem esse risco, né? Então, realmente é muito difícil.
Mas, em média, a doença, a partir do momento que a pessoa é picada, ela pode demorar de 7 a 14 dias para apresentar um sintoma, né, que seria o período de incubação. Parecido com o que foi com a Covid, né? Com Covid, né? Que seria de 14 dias. Isso. E em relação à doença, aquilo, né? São a parte febril, a pessoa pode passar de 7 a 10 dias doente, na maioria dos casos, as 3 doenças, e uma parcela que, se for, no caso da chikungunya, evoluir para outras formas que pode se tornar subcrônica ou crônica, né? Subaguda ou crônica. Mas seria basicamente isso. Noite ou dia o mosquito da Aedes aegypti circula? Qual é a frequência? Ele gosta do sol, ele gosta da chuva, de manhã, de tarde, de noite, como é isso? Bem, né? O mosquito, né, principalmente a fêmea, né, ela precisa do sangue humano para se alimentar. Então ela vai estar sempre próximo das casas ou dentro das casas, né? Se esconde muito atrás de cortinas, embaixo de mesas, né? E aí sempre, né, antes do nascer do sol ou após o pôr do sol é que ela sai para se alimentar, tá? É nesse momento, né, que elas preferem, não necessariamente, né, alta noite ou de madrugada, mas sempre que antes do nascer do sol, tá? E após o pôr do sol, porque a temperatura ainda está mais amena, tá? Onde está se começando a atividade humana, e aí é nesse momento que elas saem para picar. Isso não impede, né, que à noite, né, ela possa variavelmente vir a circular, mas não é de hábito deles. Fernando, muita gente aqui com a dúvida da questão seguinte. A Joana Dark, ela mora no bairro de Miramar, ela disse que a mãe dela, de idosa, foi acometida pela dengue, mas acharam que era Covid. E depois descobriram que não era dengue, era zika. Então, ela faz uma pergunta aqui muito interessante. Uma pessoa pode ter dengue e zika ao mesmo tempo, ou dengue e chikungunya ao mesmo tempo, ou não? Pode sim. Inclusive, em alguns momentos da pandemia, a gente diagnosticou dengue com Covid, chikungunya com Covid, né? Por quê? Porque são vírus diferentes, entidades diferentes que podem acometer e até as vias de transmissão, no caso da Covid, né? O que acontece? Acontece que atrapalha, usando um termo grosseiro, atrapalha o meio de campo, né? Porque com a entrada de um vírus no corpo, o corpo responde, seria uma resposta imunológica inflamatória com febre, dor no corpo, dor de cabeça, tudo aquilo que a Covid tem, tudo aquilo que... Qual seria a diferença? A diferença é que a Covid tende também a acometer o sistema respiratório superior, né? Você pode ter coriza, você pode ter tosse, você pode ter dor de garganta, coisas que não acontecem nas arboviroses, né? Claro, já aconteceu também, já vimos pessoas com... antes da pandemia, com um quadro de uma infecção respiratória viral também, um resfriado e com dengue. Então, confunde realmente bastante. Por isso que o profissional ele tem que juntar sinais, sintomas, exames que sugerem, né, e agir. Por quê? Porque o diagnóstico, de fato, ele tende a vir em um outro momento, porque tem um tempo que o corpo leva para produzir os anticorpos para, enfim, serem detectados nos exames. O senhor falou aí a pessoa pode ter, como aconteceu na Covid, assintomático, ter contraído e não pega. Como é que a pessoa descobre isso? Aí que tá, muitas vezes passa realmente despercebido, né? E quando descobre é uma sorologia que faz lá na frente e deu positiva. Por exemplo, eu não tive Covid, passei, nunca senti, não tive sintoma algum e por algum motivo ele faz aquela sorologia IgG e IgM anti-Covid e encontram, por exemplo, anticorpo IgG positivo, né? Se foi vacinado, corre o risco de ter sido uma resposta à vacina. Não quer dizer que a vacina cause sempre isso, não. Estou até dizendo isso porque senão as pessoas vão querer medir. Com certeza, né? Mas pode acontecer. Se não foi vacinado, provavelmente teve contato com o vírus e aí realmente passou assintomático. Mesma coisa para as outras doenças, né? Às vezes a pessoa nunca sentiu, não teve sintoma, nunca foi atendido por nenhuma delas, fez uma sorologia e descobriu anticorpos. Então, ela em algum momento teve contato, mas foi assintomática. Só ficou com o vírus, não desenvolveu a doença. O Sérgio está nos assistindo, Luiz, em Santa Luzia. E ele disse que quer saber que ele está na cidade agora, mas ele fica dentro da fazenda dele.
E ele quer saber se o mosquito da dengue também pega e vai lá nas áreas rurais ou é diferente da área urbana? Um abraço aos colegas aí de Santa Luzia. Assim, né? É uma doença predominantemente urbana, tá? Mas não impede de acontecer também na zona rural. Tá? Assim como lá atrás, né, no início, o mosquito veio transportado, né, lá da África para o Brasil, da mesma forma, né, esses ovos podem ser transportados da zona urbana para a zona rural. Agora, o impacto na zona rural, ela é bem menor do que na zona urbana, porque a concentração de pessoas é menor, as residências são mais dispersas, tá? E na grande maioria dos casos que a gente tem investigado, as pessoas muitas vezes têm adquirido a doença na cidade, porque mora na zona rural, mas passa, né, a maior parte do dia na escola ou no trabalho, lá nos grandes centros, e contrai a doença e muitas vezes quando retornam para casa, retornam com o vírus da dengue, zika ou chikungunya. Fernando, a gente vai para mais um giro de oferta e para o intervalo, mas muita gente aqui com dúvidas sobre medicamento, que o senhor falou aí, que dependendo do medicamento a pessoa pode até ter uma piora, até morrer. Então muita gente aqui encheu o meu iPad aqui de perguntas sobre isso. Mas vamos deixar para o próximo bloco, o telespectador sabe que vai daqui a pouco voltar com esse bate-papo e muita gente com medo disso aí que o senhor falou, viu? Mas vamos deixar para o próximo bloco. Os melhores empreendimentos de João Pessoa estão na sua empresa, né? Aqui você espera, contribui para a audiência e vê e acompanha agora todos os imóveis que você pode comprar com financiamento bancário da Zona Sul Imobiliária, também da MRV Engenharia. Tem para você. Acompanha aí com Bia Freire. A Zona Sul Imobiliária também tem empreendimentos na região do Bessa. Grazi vai te apresentar agora o Residencial Santa Laura. Bom dia, Grazi. Bom dia, Bia. Bom dia para você que está nos assistindo. Essa é uma oportunidade que você não pode perder. Localizado no bairro do Bessa, com apartamentos de 2 e 3 quartos, sendo suíte, sala para 2 ambientes, varanda, é uma ideal opção para você realizar o sonho da casa própria. Então, entre em contato com a gente da Zona Sul Imobiliária e não perde tempo. Você já conhece a linha Class da MRV Engenharia? Ainda não? Então se liga no recado de Carlos Andrade. Reserva Almagre e Reserva Areia Vermelha são produtos da linha Class da MRV. É uma MRV como a Paraíba nunca viu, com opções de varanda, elevador, torre, suíte e tudo isso com vista aqui para o mar de Intermares. Então eu desafio você a achar um metro quadrado mais barato, com vista para o mar, do que aqui. Então não perde tempo, liga agora para o nosso contato que está aparecendo e aproveita essa oportunidade de morar de frente para o mar de Intermares. Sua mãe já lhe disse, quem casa quer casa? Então perceba aí que quem casa quer casa. Então liga agora, pois os corretores de imóveis da Zona Sul Imobiliária e também da MRV Engenharia estão lhe esperando. Eu quero mandar um abraço às nossas telespectadoras aqui, a Maria Paula, a Milena e a Marina, que estão nos assistindo em Jaguaribe. Grande abraço, beijo, obrigado pela audiência. E a gente vai para mais um intervalo, não troca aí de canal. Voltamos já já. Oi, gente, tudo pronto para Com Você desta segunda-feira. No nosso quadro Descomplica, a psicóloga Janaína Ferreira vai falar sobre relacionamento. Será que existe uma pessoa certa para a gente se relacionar? Porque as tentativas muitas vezes não dão certo, tá? Você não pode perder, a gente vai descomplicar. Já no nosso quadro Tô Pronta, você vai aprender a fazer um delineado colorido que está super em alta. Que horas começa o Com Você? 1h25 ao vivaço e eu te espero. Até lá. O que você precisa, o que você deseja, vai encontrar no coração de Tambaú. Beleza e gastronomia, moda e diversão, tudo em alto padrão a gente tem. HP Shopping, você no HP Shopping.
Avenida Antônio Lira, 536, Tambaú. A vida é um toque rápido, mas intenso, repleta de momentos passados que não mais tocamos, mas que permanecem eternos em nossa memória, impulsionando-nos sempre para o futuro. Por isso, toque-se e viva! Outubro Rosa. Apoie. É vida. A Jampa, a imobiliária que mais ajuda as pessoas a realizar o sonho da casa própria, traz para você apartamentos com entrada zero, documentação inclusa e parcelas em média de R$ 550. Sua carta de crédito é feita na hora. Estamos no Geisel, Valentina, Bancários e agora no coração da cidade. Porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! Estamos de volta e agora vamos falar de transformação de vida. Pois bem, se você acompanha aqui o Tambaú Imóveis e Negócios e toda a nossa programação, já ouviu falar pelo menos da FK Imóveis. Claro que já ouviu, né? Então a FK vem sempre surpreendendo com muitos empreendimentos, prêmios, sorteios, descontos especiais, mas hoje ela apresenta uma oportunidade inédita para você sair do aluguel e não ficar de fora. Eu falo sim, do Boulevard Residência. Vou repetir, Boulevard Residência. Apartamentos com 2 quartos, suíte reversível, cozinha, sala para 2 ambientes, área de lazer com piscina, churrasqueira para você fazer aquela festa, comer aquele churrasquinho, salão de festas com mezanino e salão de jogos e um playground para você se divertir com suas crianças e com todos os seus amigos. E tem muito mais. Olha, eu quero dizer uma coisa, dá para esperar na portaria 24 horas, lá tem toda a segurança, toda a infraestrutura e este empreendimento ele fica dentro de um condomínio fechado. Imagina só, você tem a segurança do próprio prédio, ainda tem toda a estrutura de um condomínio fechado e sabe o que é melhor de tudo isso? Anota aí, ou você vai conseguir agora pagar em média parcela, aqui não é fake news não, viu? É 480 a média de parcela que você vai pagar. E é uma grande novidade agora. E se sua carta de crédito for aprovada no valor total, no valor integral, você ganha R$300 no ato do recebimento das suas chaves. Claro, é o chamado cashback da FK Imóveis. Então aproveita que ainda dá para escolher as melhores unidades. Fala com a Pri, liga aí, 83 para quem está fora da Paraíba, 98677-2008, eu vou repetir, 98677-2008, Pri, dá prêmios aí, só dizer que viu agora com Rômulo Soares no Tambaú Imóveis e Negócios. E siga também no Instagram a FK, como? @FK_imóveis. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Eu quero dizer a vocês uma coisa importante. Antes da gente continuar nosso debate, nosso bate-papo, que está muito bom e está bem esclarecedora, você sabe que Tambaú Imóveis e Negócios também está na internet. No portal T5, olha aqui, ó, portal T5, blog. Você vem aqui, ó, T5 Imóveis, cara bonito danado aqui, ó, tem lá, bacana tema. E o que eu quero dizer, acompanhar o nosso programa ao vivo, temos também o blog. E esse blog você tem atualizado com novos conteúdos, toda semana eu boto todo dia um tema super interessante que sai, o que o Congresso Nacional aprova, o que tem para você do mercado imobiliário, notícias que são imprescindíveis. Acompanhe a gente lá, acessa lá. A informação é em tempo real, portal T5, a informação no seu tempo. Pode acompanhar, ligar agora.
E agora vamos para mais um giro de ofertas. Está procurando por um imóvel, né, que atende a todos os requisitos que você sonha para realizar o sonho da casa própria. Aqui a gente tem. Como? Confira os empreendimentos agora da Jampa Imobiliária e da Enolanda Construtora. Veja. Últimas unidades do residencial Vila Giovanni. É para aproveitar já. Éder, conta pra gente. Você que está aí ligadinho no Tambaú Imóveis, eu, Éder da Jampa, trago para você, direto da Fábrica dos Sonhos, as últimas unidades do residencial Vila Giovanni, em parceria com a construtora 3R. Ele fica ali no Valentina, pertinho da Vila Olímpica. Mas imagina aí, olha só esse lindo apartamento com varanda, sala ampla, cozinha com área de serviço, 2 quartos e WC social. Tem também um belíssimo playground para a criançada brincar e se divertir. O melhor, entrada zero, documentação inclusa, parcelas em média de R$ 550. Últimas unidades, não perde tempo, sua carta de crédito, ela é feita na hora. A Jampa é a imobiliária que mais ajuda as pessoas nessa conquista tão importante. Porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! A Enolanda não brinca em serviço e o Prime View está em fase final da estrutura. Aqui já deixo o meu convite para você visitar a obra. Flávio, bom dia. É isso aí, Bia. A gente está com a obra em ritmo acelerado, estamos chegando na reta final da nossa estrutura e com diversos outros serviços em andamento. Estamos com uma estrutura completa para receber nossos clientes para uma visitação na obra. Estamos com áreas de lazer em andamento, com o acabamento dos apartamentos. Estamos com diversos ambientes prontos para vocês visitarem. Com as nossas vistas incríveis, vale a pena uma visita. Esperamos vocês, Prime View. Nosso stand fica aqui em Tambaú, no Holandas Prime. Funcionamos de domingo a domingo. E para visitar a obra, agende um horário com nossa equipe. Nossos contatos estão aí disponíveis para vocês. Não perde essa oportunidade, liga agora. Sempre tem um corretor de imóveis da Jampa Imobiliária e também da Enolanda Construtora lhe aguardando. Claro, realizar o sonho da casa própria com todas as condições de segurança. Agora a gente continua conversando sobre cuidados com a dengue, zika, chikungunya durante a pandemia da Covid-19. Você já sabe, eu vou só repetir o número. Manda um WhatsApp, mensagem apenas. Se ligar eu não posso atender, o número é 99854-2857. Doutor Fernando, muita gente aqui ficou impressionado com o que o senhor disse. Evidentemente, o senhor, um grande médico de referência, infectologista, falou que a dengue, zika e chikungunya, as pessoas têm que ter o cuidado com o medicamento. Então, as perguntas aqui, eu fiz um resumo. Existe medicamento específico para combater e prevenir essas doenças transmitidas? O que é que pode, o que é que não pode? O que é que, se tomar, pode ter um problema de saúde, complicações e até morrer? Eu agradeço a pergunta, porque um dos grandes problemas é o que a gente chama de automedicação, né? As pessoas, elas... É uma cultura, né? No nosso país, a gente percebeu isso durante todo esse período de pandemia, mas a gente já conhecia essa realidade quando a gente discute, conversa e expõe as arboviroses. E no caso das arboviroses em especial, tem aquilo que eu coloquei anteriormente, os riscos que algumas medicações oferecem por conta da própria doença, né? Existem tratamentos específicos contra esses vírus? Não. Infelizmente, não, né? Então, a gente trata as situações, as alterações que o vírus provoca no corpo. Principalmente quando as alterações, elas oferecem um risco maior. Por exemplo, no caso da dengue, ela tem a capacidade de os vasos sanguíneos, eles são cheios de poros, elas aumentam aqueles poros e o líquido começa a sair de dentro dos vasos para o resto do corpo. É por isso que a pressão cai, a pessoa perde plaquetas, pode sangrar, evoluir para uma forma realmente grave. Então a gente trata como hidratação, né? Muita hidratação, muito soro, para manter esse líquido dentro dos vasos, manter a pressão. Medicamentos para dor,
E são feitos medicamentos para dor, mas não podem ser feitos medicamentos anti-inflamatórios, que a gente chama de anti-inflamatórios não esteroidais, que a gente chama de AINES. Por exemplo, vou citar só os nomes químicos, né? O diclofenaco de sódio, ibuprofeno, não pode, são medicamentos extremamente perigosos. O AS, o ácido acetil salicílico, não pode em hipótese alguma. Você abrir um quadro febril, abrir dor de cabeça, mancha no corpo, não tome esse medicamento. Porque se for em especial a dengue, embora com outros quadros virais também tem esse risco, mas em especial a dengue, você pode evoluir para um quadro de exacerbação da doença, até mesmo facilitando a evolução para essa forma grave, com perda de líquido, com queda na pressão, sangramento, e, infelizmente, evoluir para a morte. Muita gente aqui perguntando, a Luísa, a Marina e a Adelaide, Luiz, sobre a questão da água suja. Você já tinha falado, né, sobre água limpa e tal, mas elas estão com muita dúvida, porque ela diz que o período de chuva empoça muito a água, né, principalmente no barro, onde elas estão morando. Ela diz que não é calçado. Então, a pergunta dela é se a água suja ela pode evoluir para a reprodução dos óvulos do Aedes aegypti. Assim, a gente nunca pode dizer nunca, não é? Mas não é o melhor local para o Aedes aegypti colocar os ovos, né? Conforme eu falei anteriormente, né, ele não coloca direto na incidência da água. Ele coloca sempre acima do nível da água, né? A fêmea, né, do Aedes aegypti, naturalmente, coloca os ovos acima do nível da água. E por ser na rua, a céu aberto, com incidência, né, de luminosidade, né, não atrai o mosquito Aedes aegypti. Ele sempre vai buscar locais onde esteja sombreado, tá, escuro, tá, e que a água esteja parada. A água na rua, normalmente, ela está sempre em movimento, alguém está passando ali, o carro, a bicicleta, né, uma criança correndo, pisando na... Não é o local ideal para Aedes aegypti, né? E reitero dizer que situações de esgoto, não é? Também tem as questões dos gases, muita matéria orgânica, também não atrai o Aedes aegypti. O lixo, aquele acúmulo de lixo. A gente vê, por exemplo, quem mora próximo nas comunidades que moram perto dos rios, a gente vê que hoje as pessoas jogam muito lixo nos rios. Aquilo ali aí precisa ter cuidado, porque tem que ver, quando você fala lixo, normalmente tem muitos descartáveis. Isso, né? Plásticos, até a gente vê até móveis, sacos plásticos, né? Aqueles resíduos de eletrônicos, né? Muitas vezes as pessoas jogam, aquilo ali acumula água. Aí ali sim precisa ter cuidado, porque se ficar esse material ali e acumular água, o Aedes aegypti com certeza vai colocar seus ovos ali e facilita a proliferação dessa forma. É importante o gestor público, né, estar atento a esses espaços, a população está sinalizando também, né, para a área responsável no município, para que se faça a limpeza, né, desses espaços onde está havendo um acúmulo exagerado de resíduos. Estamos aqui com a família de Joaquina Miranda, é médica, disse que é colega do senhor, doutor Fernando. E ela está aqui em Camboinha com a família, passando uns dias de descanso. E está assistindo, está parabenizando. Aí ela pede aqui que o senhor fale um pouco sobre as gestantes. Porque ela disse que lá em Campina Grande, ela diz no Brasil todo, mas disse que Campina é uma referência, sobre a questão da zika, né, principalmente, que deu a microcefalia. Que o senhor falasse um pouco dos cuidados que as gestantes que estão nos assistindo têm que ter e sobre a questão da microcefalia, o senhor pode conectar se realmente é ou não é causa dessas doenças. Esse vírus, ele tem uma predileção, o vírus da zika, para o sistema nervoso, as células nervosas, né? As células, principalmente, às vezes até mesmo as células de transmissão nervosa. Tanto que nas gestantes eles podem alterar o fechamento do tubo neural, aqui da coluna que leva toda ao cérebro, né? Alterar aquela estrutura, alterar inclusive o desenvolvimento do crânio, né? E isso faz com que se observe essa situação difícil, né? Triste e que reflete-se para toda a vida da família, né? Que a micro vem de pequeno, cefalia, o não desenvolvimento por completo da estrutura, né? Do cérebro, do crânio, da criança, do bebezinho.
Então, por conta dessa característica do vírus, pela atração dele pelo sistema nervoso, tem esse risco. Assim como outras situações. Por exemplo, existe uma síndrome que pode aparecer, não estou dizendo que aparece sempre, não é bem assim, pode se desenvolver pouco depois da Zika, que é a síndrome de Guillain-Barré, né? Que é exatamente isso, por conta da predileção do vírus naquele sistema, ele induz uma resposta imune. A resposta imune significa que o meu próprio corpo vai atacar o meu sistema, né, nervoso, a parte dos músculos, e a pessoa pode evoluir. Como é que ele vai perceber? Fraqueza, começa a ter fraqueza nos membros inferiores, começa a ter, né, e por aí vai. Como as grávidas se protegeriam? Tem algumas formas, por exemplo, o uso de repelentes. Existem 2 substâncias que elas podem procurar nesses repelentes. Um é o DEET, qualquer repelente, lê se tem o DEET, né? DEET ou icaridina. Icaridina. Procurar um ou outro nesses repelentes, porque eles têm ação comprovada cientificamente e, no caso da icaridina, pode passar horas sob efeito. Agora, tem um problema. A pessoa não pode esquecer que o fato de estar com repelente, né, por conta, estou protegida, e esquece do que tem o maior impacto, que é o combate ao vetor, né, já que é o vírus que está levando de um para outro. Para a doença se espalhar, eu tenho que estar com o vírus, o mosquito pica, ele também pega o vírus e ele passa ao picar outra pessoa. E aí é o ciclo da doença. Então, não pode esquecer disso, o combate ao vetor, né? Com certeza, é mais importante. Falar no combate ao vetor, Luiz, muita gente perguntando como está a situação da Paraíba em relação aos focos de mosquito e se é preocupante mais na parte litorânea ou no interior do estado? Muito boa pergunta. Veja só, nós, em tempos normais, nós fazemos, né, 4 levantamentos de índices, onde a gente avalia, né, os níveis de infestação do Aedes aegypti nos municípios. Em função da pandemia, né, essa atividade ficou um pouco prejudicada. Em 2020 só conseguimos realizar uma atividade em janeiro de 2020, porque em março, quando realizaríamos a segunda, houve a questão da pandemia, tá? E retomamos esse ano. Realizamos uma atividade agora em junho e julho e estamos concluindo uma que foi iniciada agora no dia 13 de setembro. E esses levantamentos, essa atividade, ela tem demonstrado que o Aedes aegypti está instalado do litoral ao sertão. De João Pessoa a Cajazeiras, você encontra Aedes aegypti, tá? Alguns locais em maiores infestação e outros em menos. Mas temos Aedes aegypti em todo o estado da Paraíba. Mais de 90% dos municípios foram encontrados focos do Aedes aegypti. Só para complementar, que a Marta aqui interagiu, pegando essa sua posição do resultado, tá, a dúvida dela, ela quer saber se nos cemitérios, túmulos, ela diz que está dizendo, afirmando que não, mas ela está dizendo que dizem a ela que os cemitérios são focos imensos de Aedes aegypti. Legal. Veja só, dentro do escopo, né, de atividades do controle vetorial, há uma atividade chamada de visitas a pontos estratégicos. Que pontos estratégicos são esses? São justamente esses locais, né, onde provavelmente pode haver uma maior, né, oferta de criadouros. E aí são os cemitérios, né, oficinas, sucatas, esses locais onde há reciclagem de material plástico. Então, nesses locais, há uma visita realizada pelos agentes de endemias a cada 15 dias, tá, para monitorar se realmente está havendo foco ou não. E onde há, né, feito uma detetização, repassadas as orientações ao proprietário de como se comportar, né, em relação a essas situações, para evitar que esses focos eles se disseminem para as residências. Então, Fernando, a gente vai para o intervalo, mas muita gente aqui debatendo mesmo, é um debate aqui que um diz uma coisa, o outro diz outra, mas em suma ele quer dizer o seguinte, que o Aedes aegypti transmite a zika, a dengue, a chikungunya e também a febre amarela. A dúvida deles aqui é se transmite outro tipo, se esse mosquito pode transmitir outro tipo de doença, mas vamos deixar para o próximo bloco porque é uma coisa muito complexa, né? Vamos para mais um intervalo comercial. Permaneça aí com a gente. Voltamos já já.
viagem vai começar. Estão preparados, confeiteiros? Sim. Estão preparados? Então vamos lá. Uma doçura intergaláctica. Aliens, ou me busquem ou me dê mais tempo. Mas Beca e Olivier. É isso que você colocou pra nos surpreender? ETs me levem. Voltem pra Terra. Me pergunto. Quem pode ir pro espaço? Ai, pelo jeito eu. Sábado, 10h30 da noite. Viagem pelo universo foi incrível, né? Foi. Bake Off Brasil. Entre olhar o mar da varanda, mergulhar na piscina ou fazer umas comprinhas no shopping, fique com os três em um MRV como a Grande João Pessoa nunca viu. E seja bem-vindo ao seu novo mundo com o melhor de Intermares à sua volta. O mundo do Reserva ao Magre. Um MRV com elevador, opção de varanda e muito lazer que está esperando por você com condições facilitadas. Confira, ligue, chame no WhatsApp ou acesse mrv.com.br. É mais fácil que imagina, só vivenciando para saber como é incrível transformar a sua vida aqui na FK com o sonho da casa própria. Sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Confesse. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Zona Sul Imobiliária. Nos 4 cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária. Com sonhos não se brinca. Em Holanda Construtora. Elevando padrões. Construindo o futuro. Grupo GP Exclusive. Toda a linha Setai com obras aceleradas. Mais Construtora. Construindo sonhos para você e sua família. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Estamos de volta e agora com as novidades do portal T5 em tempo real. Bom dia, Lucas. Qual é a boa de hoje? Bom dia, Rômulo. Bom dia a todos. A gente inicia a nossa participação de hoje aqui no Minuto T5 falando sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui em João Pessoa. A campanha de imunização retoma a aplicação de jovens acima de 17 anos sem comorbidades, além, claro, de aplicar a primeira dose da vacina para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade ou com deficiência permanente, gestantes e puérperas da mesma faixa etária. Nesse processo não há necessidade de agendamento. A vacinação também segue para o público que está no grupo 18+, sem comorbidades, e idosos a partir de 70 anos que completaram 180 dias desde a última dose do esquema vacinal, seja ela segunda dose ou dose única. Isso independente do imunizante aplicado. Os imunossuprimidos também seguirão sendo imunizados com a D3, só que dessa vez o intervalo das doses será de 28 dias após a última dose do esquema básico. O serviço, Rômulo, está disponível aí em vários ginásios pela cidade, das 8 às 12 horas, mas também no estilo drive-thru até às 3 da tarde. Ao todo são 19 locais espalhados pela cidade e quem tiver alguma dúvida pode mandar um e-mail para vacinajp@gmail.com ou ligar no número 98600-4815. Isso das 8 às 17 da tarde. Outros detalhes, como os locais disponíveis e a documentação necessária, estão lá explicados no Portal T5. É muito importante isso, porque você que está assistindo esse programa de hoje está falando da zika, dengue, chikungunya, febre amarela, mas a Covid está aí. Se vacine. Não vá por influências de quem não tem experiência. A ciência é tudo. A gente tem médicos, especialistas. Eu estou aqui com o Dr. Fernando, que é especialista em infectologia. Pessoas que vão dizer o caminho da cura, não o caminho político ou que vá por paixões que não levam a nada. Vamos vencer juntos.
Parabéns pela notícia, viu? E ó, infelizmente, a gente falou aí de coisa boa, né, de vacina, mas infelizmente eu venho com a notícia ruim agora, porque tomar aquela cervejinha vai ficar mais caro nos próximos dias. Conforme anunciado pela Ambev, nessa semana, o preço da bebida será reajustado neste mês de outubro. O percentual do reajuste ainda não foi informado, porém, de acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrasel, o aumento deve ser aí de aproximadamente 10% aqui na Paraíba. Segundo explicou o presidente da Abrasel, Arthur Lira, a associação já está alinhando com a Ambev para ter uma melhor condição. Ele também destacou que com o reajuste vem numa má notícia, né, no momento de dificuldade, mas que para ele, mesmo com aumento significativo no preço da cerveja, a venda da bebida pode não ser prejudicada. Então aí, Romulo, a gente trouxe essa notícia que vai afetar com certeza o setor de bares e restaurantes e também o comportamento do consumidor aqui no estado, com esse aumento aí anunciado pela Ambev. É um absurdo, mas tomador de cerveja procura, por enquanto, outra opção, né? Isso. Ó, a gente fica por aqui, outras notícias, vocês já sabem, é só acessar portalt5.com.br. Portal T5, a informação no seu tempo. Obrigado, Lucas. Até o próximo sábado. Até a próxima. Você quer adquirir um imóvel, não tem dinheiro ou quer financiar, quer procurar um correspondente bancário? Então veja agora no Giro de Ofertas a solução da realização do sonho da casa própria. Assista. Hoje, oficialmente, lança o Horizon Pedro Maria Souto. Empreendimentos da Aliança com o conceito de gentileza urbana, localizado em um dos melhores bairros de João Pessoa. Camila, bom dia. Bom dia, Bia. Pois é, hoje oficialmente é o lançamento do Horizon, esse empreendimento surpreendente aqui no Altiplano. Os apartamentos vão de 33 a 97 metros quadrados e a área de lazer é completa com o padrão Aliança que você já conhece. Rooftop com piscina aquecida, salão de jogos, salão de festa, brinquedoteca, wine bar. Tudo aquilo que você precisa para viver feliz e trazer a sua história aqui para o Altiplano. Você pode nos fazer uma visita em nosso showroom para conhecer a maquete do projeto ou entrar em contato com o corretor de sua preferência. O bairro do Bessa e a entrada de Jacaré receberá empreendimento Setai em breve. Mais informações com Laís Bandeira. Bom dia, Laís. Bom dia, Bia. Isso mesmo. Estamos trazendo produtos inovadores para o Bessa e para a região do Jacaré, onde teremos produtos que irão proporcionar uma experiência de vida única, inspirada em resort e hotelaria 5 estrelas, com lazer, esporte, gastronomia e muito mais. Produtos que contemplam todas as necessidades em todas as idades. Convido vocês, corretores e parceiros, a entrar em contato com a gente, pois o Bessa e a região do Jacaré não perdem por esperar. Liga agora, se informa, porque os corretores de imóveis estão de plantão. Muita gente aqui perguntando, a gente está no último bloco, vamos ver se a gente dá uma dinâmica aqui, doutor Fernando. As pessoas perguntando se o mosquito transmite outras patologias fora a zika, a dengue e a chikungunya. Na nossa região não, mas existem outros vírus maiaro e outros que podem ser transmitidos pelo mesmo mosquito. Geralmente são frequentes em outros, até mesmo em outros países. Agora, muita gente pegando essa sua deixa, perguntando o seguinte: eu peguei a dengue, eu posso transferir para doutor Fernando, Rômulo para Fernando ou só através do mosquito? Não, o mosquito ele é o vetor, não tem transmissão pessoa a pessoa, né? Tem situações raras de transmissão de sangue, mas isso é uma coisa impensável. Realmente a transmissão se faz. Uma pessoa doente, ela é picada, o mosquito adquire e passa para outra pessoa. A transmissão é unicamente dessa forma, por vetores. Luiz, você que faz parte aí da equipe de guerra contra a Aedes aegypti, o que é que você pode dizer ao telespectador que está nos assistindo agora? O que é que ele pode contribuir, os paraibanos, para ajudar no combate à dengue, à zika, à chikungunya e à própria febre amarela? Então, considerando que para as arboviroses ainda não tem uma vacina distribuída pelo SUS, a arma que nós temos é justamente manter sob controle o vetor, o Aedes aegypti, tá? E aí, a responsabilidade dos gestores municipais dentro desse processo está sensibilizando tanto a gestão como também está mobilizando a população nesse sentido, porque enquanto população eu preciso estar atento também
porque o foco do mosquito, né, considerando que eu disse que de João Pessoa a Cajazeira a gente tem encontrado mosquito, tem sido encontrado justamente dentro dos espaços dos domicílios, nos jardins, nos quintais, nos terrenos baldios, tá? E aí o gestor municipal ele precisa estar atento, né? Potencializando os ajustamentos de conduta da população, porque se eu detenho um terreno baldio, né, e eu estou permitindo, né, que coloquem lixo ali, coloquem objetos que possa vir colocar em risco a população ali do entorno. Que acumule água, né? Que acumule água, justamente, e colocando em risco toda a população ali do entorno. Então, o gestor precisa ficar atento a isso. Mas, principalmente, o cidadão comum, tá? Porque é na sua casa onde está acontecendo. A gente está chegando agora no verão, chuvas ocasionais aí constantemente, né? Preciso estar observando, né, se meus espaços estão realmente limpos, as calhas, né, se elas estão desobstruídas, né, porque muitas vezes fica situações onde há folhas, né, que impedem a água de escorrer, né, e estou encontrando mosquito dentro de casa e não sei de onde vem, muitas vezes são das calhas. Ficar atento a alguns utensílios que eu tenho dentro de casa. Tá? Tem uma situação bem pontual que é a questão daquela gavetinha que há por trás das geladeiras, né, do degelo. Aquelas gavetinhas, né, muitas vezes acumula água e começo a encontrar um mosquito dentro de casa e eu não consigo perceber de onde está vindo. Então, quando eu estou fazendo aquela faxina básica dentro de casa, não esquecer de olhar aquela gavetinha da geladeira. Porque o veneno comum, ele mata o Aedes aegypti, ou porque a gente vê vocês quando estão lá, o fumacê, um pozinho que vocês colocam, né? Mata. Só que o produto que nós utilizamos, né, ele é validado pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, porque são produtos que são direcionados para a saúde pública. Tá? Todos os venenos que existem aí no livre comércio, né, a maioria deles é muito utilizado em agricultura ou pecuária. Então, não está destinado à saúde pública. E muitas vezes, ao invés de resolver, ele vai estar potencializando o mosquito a adquirir resistência aos produtos que são distribuídos pelo Ministério da Saúde. Então, é bom sempre, quando for utilizar o veneno, procurar a vigilância ambiental da sua prefeitura e pedir a orientação de como proceder. Que, na sua maioria das vezes, eu não vou precisar usar veneno. Se eu quiser complementar isso, doutor Fernando, e agora muita gente perguntando, o senhor já tinha mais ou menos falado por cima, que se o mosquito ele já nasce com a transmissão, já nasce que vai para o ser humano, ou como é que é feito esse processo que as pessoas querem entender? Olha, o mosquito contaminado, ele pode passar para os ovos, até me corrige se eu tiver, né, para os ovos e eclodir. Mas para que esse processo aconteça, o mosquito ele precisa adquirir o vírus, que geralmente ele adquire quando alguém vem de um outro local trazendo. Aquela questão que eu falei do período de incubação, né? Eu fui picado no sul do país, vim para cá, cheguei aqui, apresentei os sintomas, fui picado e começou um ciclo de transmissão. É por isso que ele acontece de forma periódica, vamos colocar dessa forma, nos períodos onde aumenta as chuvas, a temperatura, porque aumenta a proliferação do mosquito e também alguém adoece ali e começa o giro de transmissão. Só para complementar rapidamente a fala do Luiz, que é o seguinte, as pessoas podem também lançar mão de algumas estratégias básicas. Por exemplo, uma vez por semana fazer uma faxina geral no ambiente da sua casa, já que 80% dos casos da transmissão pode se dar a partir de sua própria moradia. Então, tira copos descartáveis, tampinhas. Você pode colocar telas nas janelas, pessoas que estão em locais que têm um quantitativo muito grande de mosquitos ajuda, e fazer uso também do instrumento da proteção, que seria os repelentes. Muitas pessoas perguntando qual é o serviço que o Estado e os municípios oferecem no combate ao mosquito e dos focos. E também perguntando como as pessoas podem solicitar as ajudas. Eu botei aí, eu quero até que a produção bote novamente o Disque Dengue aí na tela, por favor, e eu queria que você respondesse a essas dúvidas do telespectador. Então, né, o controle vetorial das arboviroses, né, tanto no controle do Aedes aegypti, né, como também a assistência, né, é prerrogativa dos municípios, né, em sua atenção básica. Tá? Enquanto Estado, enquanto Secretaria de Saúde do Estado, a gente tem dado
temos a responsabilidade de estar repassando, né, todas as noções técnicas de como abordar esse tema lá nos municípios. Tá? Os nossos telefones é o 3211-9109, para aquelas dúvidas, né, mais generalistas, tá? Mas que a informação, por exemplo, eu tenho um foco, eu tenho uma situação de risco que eu percebi lá no meu município, quando eu fui para o trabalho, quando eu fui para a escola, enfim, eu devo procurar minha prefeitura, minha Secretaria de Saúde, que lá eu vou ter uma resposta mais rápida. Perfeito. Doutor Fernando, aqui foi uma aula, muitas perguntas. Eu vou passar para Lucas, que é o nosso produtor, para passar para vocês e a gente responder aos telespectadores. Bateu o recorde aqui de perguntas. Quero deixar o senhor com suas considerações finais e muito obrigado novamente pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de a gente levar essas informações à casa das pessoas. Eu costumo dizer que uma população bem informada é uma população que adoece menos. E, falando em informação, queria poder divulgar o Instagram de infectologia, que é o DR Fernando Chagas Infecto, né? DR Fernando Chagas Infecto, que a gente todos os dias está sempre colocando informação aí para as pessoas que estão sempre se cuidando, né? Uma população bem cuidada, bem informada, é uma população que adoece menos. Luiz, muito obrigado e vou trazê-los novamente. Quero as suas despedidas. Agradecer, enquanto Secretaria de Saúde do Estado, né, a oportunidade de estar levando essa informação para a população, né, e dizer que as portas da Secretaria de Saúde estão abertas, tá? E a gente está sempre à disposição. Chegamos ao final de mais um Tambaú Imóveis e Negócios, mas eu queria você... né, pode encontrar a edição de hoje e as edições anteriores no portal t5.com.br. No próximo sábado estaremos de volta e vamos falar sobre a reforma da Previdência muda as regras da aposentadoria. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado. E não pega, Ei, neste sábado...